boa noite para você que acompanha a gente a partir de agora, ao vivo, através das redes sociais, do YouTube, Encontro Marcado RP e também no programa Encontro Marcado no Facebook. Nós trazemos semanalmente aqui especialistas, advogados, médicos, dentistas, das mais diferentes áreas para debater, para bater um papo com a gente, para conversar um pouco com o nosso telespectador, você que está em casa e você que nos acompanha também através das redes sociais. Trago com muito carinho agora o advogado Daniel Ronde para conversar conosco sobre os problemas da OAB, sobre as coisas dos advogados, né, o trabalho dos advogados. Dr. Ronde, seja bem-vindo ao Encontro Marcado, obrigado pela sua visita aqui na produtora XP Filmes, onde a gente faz as nossas lives todas as quartas-feiras. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jarney, é sempre uma satisfação estar falando com a imprensa de Ribeirão Preto, para falar com os programas da nossa casa, da nossa gente, e principalmente para falar de assunto tão importante como é a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui e conte com a gente sempre que precisar. Bom, o prazer é todo nosso. Doutor, eu sei que vem uma eleição por aí, o senhor está concorrendo com outros dois advogados ao cargo de presidente da OAB de Ribeirão Preto. Sim. O que o advogado pode esperar desse embate, desse debate entre vocês, de melhoria para o advogado? A gente sabe que é uma classe que em Ribeirão Preto, se não me engano, são mais de 7 mil advogados, é Sim, isso? Na grande região, na grande região. Ribeirão Preto e outras 5 outras cidades que compõem a 12ª subseção, hoje com certeza mais de 7 mil advogados. Tá, o que eles podem esperar dessa nova eleição, que acontece inclusive daqui 2 semanas, dia 29, mais especificamente? Exatamente. Dia 29, então, é o grande momento da advocacia, né? Há 30 dias atrás, praticamente, as chapas foram inscritas. Em Ribeirão Preto são 3 chapas. Dessas 3 chapas, eu encabeço ao cargo de presidente. A chapa número 3 muda a OAB. Nós estamos fazendo uma campanha pela renovação do quadro de diretores, ou seja, a gente acha que é importante esse momento para a advocacia que a gente possa mudar o quadro que aí está, agradecer o serviço que foi feito até agora, a disponibilidade do colega que está presidindo a OAB, mas neste momento debatemos com um grupo muito grande de advogados e entendemos que o momento é realmente de mudança, o momento é de alternância. E nada e ninguém melhor do que mudar aquelas pessoas que vivem cotidianamente já trabalhando em favor da própria advocacia, que tem um serviço, uma história de serviço prestado para a própria advocacia. Então, a minha esposa diz que é falta de responsabilidade, né? Falta de responsabilidade por todas as tarefas que nós temos no dia a dia, em casa, com a família e profissionalmente. Mas dentro de todas essas atribuições, nós elaboramos um projeto, ouvimos a advocacia, fizemos uma proposta e estamos colocando o nosso nome à disposição de Ribeirão Preto. O senhor concorre pela primeira vez? Não, eu concorro pela segunda vez. Eu fui diretor da Ordem, eu fui diretor tesoureiro da Ordem, nunca fui presidente, mas é a segunda vez que eu concorro. A primeira eleição, eu perdi a eleição por 192 votos, e perdi para o atual presidente. O atual presidente, ele está reeleito no mandato que eu perdi para ele, ou seja, ele está lá há 6 anos, e ele, diferentemente do que acontece aí até na política partidária, na OAB, a OAB permite reeleições indefinidas, indeterminadas. Então, nesse caso, o presidente atual é novamente candidato à reeleição por mais 3 anos. Então, se ele for eleito, ele vai estar na OAB por 9 anos. O senhor concorda com isso? O que o senhor acha dessa reeleição? O senhor que é o candidato da mudança, né? E se considera o candidato da mudança junto com o outro candidato, o Luiz Vicente. Isso, sem dúvida. Eu entendo até que eu sou a mudança pura, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca fui presidente. O professor Luiz Vicente, aliás, é uma pessoa que é brilhante, é um querido professor. Já foi presidente? Já foi presidente perto do ano 2001, 2002, 2003. E ele já exerceu esse cargo de presidente. O atual presidente também é candidato e está no mandato há 2 mandatos, então está há 6 anos. E eu nunca fui presidente, estou colocando meu nome à disposição. Eu fui presidente, sim, da Associação dos Advogados, que é uma entidade
associativa, né, não obrigatória a todos os advogados, mas ali nós podemos então e podemos mostrar um pouco do que é a nossa proposta de defesa em favor da advocacia. Se você me pergunta de reeleição, e eu já te antecipo, que eu sou totalmente contra. Inclusive, se você verificar a nossa proposta, é compromisso de todos os membros da diretoria, porque comigo está o Rafael Gabarra, o Luiz Fernando Mócova, a doutora Kelma Portugal, a doutora Raquel Monteiro. Essas pessoas têm um compromisso público de não serem candidatos à reeleição nenhuma vez. Por quê? Porque nós entendemos que dentro dessa grande massa de advogados, de 8 mil advogados, não seria prudente, até mesmo para a democracia, a gente repetir nomes. É importante, com certeza nós temos nomes muito bons que poderiam hoje ocupar o cargo de direção na ordem. Então nós somos contra a reeleição. Qual é o problema, Jarnei, já me estendendo um pouco? O problema é que a OAB, ela permite a reeleição indistintamente. E isso é algo que a gente, inclusive, não concorda. Eu acho que a gente tem que fazer lição de casa e também olhar interna corporis, olhar para dentro da classe e fazer algumas críticas. Não é possível que no ano de 2018 nós ainda tenhamos dentro da classe essa condição de reeleições indefinidas, que ainda nós não tenhamos condições de fazer um segundo turno entre os advogados mais votados, entre os candidatos mais votados, que a gente tenha condições de votar de forma direta para a escolha do Conselho Federal. Porque a OAB hoje ela é uma entidade que ela, até pelo seu caráter misto, público-privado, ela é muito importante para a manutenção da ordem constitucional, da própria República. Então a gente entende que essa lição de casa a ordem ainda precisa fazer. E nós estamos dispostos a lutar por isso. O senhor fala de ser o candidato da mudança e o senhor fala da não reeleição aqui para Ribeirão Preto. Sem dúvida. Mas o senhor está em São Paulo apoiando o Marcos da Costa, que tenta mais uma reeleição. Já é a terceira dele também, não é isso? Que bom que você faz essa pergunta. Como o senhor faz esse paralelo aí de não aqui? É importante você fazer essa pergunta, porque a quem me pergunta isso eu tenho condição de explicar. Porém, as pessoas trabalham muitas vezes com a informação de apenas slogan, né, capa de jornal, e não veem um conteúdo. O que aconteceu na minha saída lá em 2011, enquanto diretor da OAB? Se você, advogado, se recordar, se puxar aí pelas memórias do Facebook, rede social, etc., você vai verificar que naquele momento eu, enquanto tesoureiro, conseguiu, junto daquela diretoria, daquele grupo que tinha de gestores da ordem, verba da OAB estadual para a construção daqueles prédios anexos à ordem. Se você for buscar na história, inclusive for olhar a placa de inauguração lá na OAB, você vai ver que aquele prédio foi construído na gestão do presidente Ricardo Giuntini, onde eu era tesoureiro. Naquele momento, a gente já via um direcionamento daquela seccional para que os recursos fossem enviados para o interior de uma forma a realmente promover a grandeza da advocacia no interior. Então, naquele momento, você passou a ter um direcionamento que o Dr. Domingos, que é o atual presidente, absorveu quase que integralmente por essa dedicação do presidente seccional para a OAB. Bom, mas respondendo a sua pergunta, você está sendo incoerente? Eu digo, não. Por quê? Porque os 3 candidatos que têm possibilidade de ser eleitos na OAB estadual derivam do mesmo grupo. O Dr. Marcos da Costa, chapa 12, do qual eu apoio, lidera esse grupo, estando concorrendo ao cargo de presidente. O Dr. Caio é dissidente dessa mesma diretoria. Ele é do cargo, ele é secretário dessa mesma diretoria. E o Dr. Sergei deriva deste mesmo grupo. Apesar dele ter sido também candidato na última eleição, o Dr. Sergei foi diretor desse mesmo grupo, foi diretor e foi próprio conselheiro desse mesmo grupo. Então, na nossa visão política da coisa, chegou o momento de, em São Paulo, a gente agradecer ao presidente Marcos da Costa tudo o que ele fez pela OAB de Ribeirão Preto. Porque se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que a OAB está mais bonita,
eu costumo brincar, tem um porcelanato EPI 1000, tem uma caixa d'água extremamente volumosa, quadra reformada, calçada pintada, bandeira na porta, via rebaixada, estacionamento, pracinha, espaço kids. Mas e os advogados? Onde entram nessa? Aí os advogados entram lá no fórum, aonde eles vão desenvolver a nossa atividade. E a hora que ele bate lá na porta da OAB, infelizmente, a OAB muitas vezes está fechada. Então a sala da ordem, por exemplo, aconteceu recentemente, num determinado, dentro do expediente forense, a sala fechada. Então, a gente entende que nesse momento de mudança, a gente precisa agradecer tudo o que foi feito em termos de estrutura, mas, por outro lado, mudar. E mudar o quê? Mudar o entendimento do que é principal, do que é valoroso para a advocacia. E isso se dá exatamente num trabalho voltado para o advogado, para a advogada. Nós entendemos que o que falta é amparo da ordem no dia a dia da advocacia. Porque a tendência hoje Jarney, ela é muito assim, de desprestigiar o advogado. Há esse distanciamento mesmo com os advogados? Com toda certeza. Recentemente nós tivemos uma decisão do CNJ, os colegas acompanharam, do qual, numa decisão do Conselho Nacional de Justiça, entendeu-se, pelo aquele conselho, de que o advogado era dispensável numa audiência de SEJUSC, que é uma audiência de conciliação. Ora, se o artigo 133 da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, prevê que o advogado ele é indispensável para que se exista justiça, como eu tenho dito, nós podemos chegar a duas conclusões. Primeiro, ou o SEJUSC não faz justiça, ou então tem que colocar o advogado lá exatamente para cumprir o preceito constitucional. E a ordem, o que faz em frente a esse tipo de situação? Precisa ser mais enérgica. Então a nossa proposta é trazer essa energia, trazer essa combatividade, porque isso se ensina, Jarney, de forma a demonstrar a grandeza da advocacia para as autoridades. Como fica o jovem advogado ouvindo tudo isso que o senhor está falando, dessa não defesa do advogado? Como é que ele pensa em entrar na ordem? O jovem advogado hoje, ele antes da faculdade, né, na faculdade, ele vê a OAB como um bicho de 7 cabeças, que vai me aplicar uma prova, que vai provavelmente tentar me impedir de ser advogado aquilo que eu estudei 5 anos. Então, num primeiro momento, ele olha a OAB com certo receio. Depois que ele passa na ordem, está habilitado para ser advogado, ele cai numa realidade dura, que hoje é o mercado de trabalho. Hoje nós temos situações em que o jovem advogado recebe proposta de trabalho cujo valor que se paga à profissão dele, ao desenvolvimento da atividade dele, é muitas vezes menor do quanto ele pagava de faculdade e quanto ele paga de anuidade. A OAB não pode ser simplesmente aquela instituição que vem no começo do ano e te cobra uma anuidade de milão. Não dá para ter esse distanciamento. Dá para se perguntar para o advogado e para o jovem advogado qual foi a última vez que a entidade falou com ele. Se a última vez que a entidade falou com ele realmente foi na entrega desse pagamento, então nós temos um problema e precisamos discutir isso. Eu acho que essa aproximação do advogado com a instituição é vital e necessária. O senhor conhece os problemas que a OAB vive hoje, com certeza? Com toda certeza. São muitos? Eu conheço os problemas que o advogado e a advogada vivem hoje. Por quê? Porque eu sou um advogado militante, ou seja, sou eu mesmo que faço as minhas audiências, acompanho o processo em balcão de fórum, vou no banco, faço audiência. Então, o que nós estamos vendo hoje, Jarney? Você pega uma sentença de um magistrado que já na decisão de sentença assevera assim: se você, advogado, recorrer e eu subjetivamente entender que esse recurso é um recurso protelatório, eu vou te aplicar uma multa. É lógico que não está dizendo assim, mas numa tradução, para que os técnicos vejam, a gente entende dessa forma. Sim. Você chega para uma audiência de conciliação, o juiz chega a dizer para o advogado que se ele não trouxer uma proposta, ele pode aplicar uma litigância de má-fé ao advogado que está ali como instrumento de justiça. E coisas mais triviais do cotidiano. Um exemplo, nós temos que fazer preenchimento de sistema eletrônico ESAGE, sistema eletrônico PJE, mas verifica, nos últimos 5 dias, na última semana, 5 dias nós ficamos sem sistema. Eu tinha um prazo de contestação para fazer de 15 dias, já se arrasta a mais de 20
porque eu não consigo entrar no sistema para poder extrair dali as informações para bem defender o cidadão. E o que acontece? Quando o cidadão ele vê essa morosidade do judiciário, ele vai cobrar o juiz? Não. Ele vai cobrar o cartório? Não. Ele vai cobrar o advogado. E ele passa a ter a impressão de que a morosidade da justiça é culpa do advogado. E isso precisa mudar. Então a OAB precisa fazer campanha, por exemplo, explicando esse tipo de ocorrência, precisa fazer insurgimentos no próprio tribunal para defesa do dia a dia do advogado, tem que ser enérgica com as autoridades que violam as prerrogativas dos advogados. E nisso, Jarney, eu já te adianto, prerrogativa será uma prioridade da nossa diretoria. Eu costumo brincar e usar o exemplo. Quando você liga numa tragédia, num momento de problema, para o corpo de bombeiros, e você do outro lado é atendido por um militar, e ele pergunta, bombeiro, boa noite, e você fala, fogo, ele pergunta, onde? E manda a viatura na hora. E sai correndo. Não dá para quando o advogado, que já fez essa primeira análise de ofensa da sua prerrogativa, ligar no plantão da OAB, ele ter do outro lado um analista. A expectativa dele é que seja atendido imediatamente. Né? Então não dá para o operador do Na sua gestão isso vai acontecer, doutor Daniel? Absolutamente, porque já ocorre mesmo eu não sendo gestão. Porque prerrogativa de advogado pode ser defendido por qualquer advogado. E eu tenho essa bandeira e tenho essa preocupação. Por quê? Porque prerrogativa de advogado a gente ensina até para as autoridades que descumprem ela. Porque a hora que nós chegamos lá e vamos questionar que é uma lei federal, que o advogado tem que ter acesso ao processo, que o advogado ele tem que ser respeitado, que ele faz parte do tripé da justiça, quando você vai lá e ensina o juiz a fazer isso, dá mais resultado, Jarney, do que eu fazer um ofício, mandar para a OAB e dali um ano eu ter um desagravo público. Se bobear, o juiz nem na comarca mais está. Doutor, eu sei que são muitas coisas e o tempo passa. Qual seria a OAB fundamental, importante na sua visão, vindo a ser o presidente? O que a gente espera na nossa gestão da Ordem é ter uma gestão próxima dos advogados. Um exemplo que eu te dou. Todo advogado tem que ter o telefone pessoal do presidente da OAB. O telefone do presidente da OAB, ele tem que estar disponível 24 horas. O presidente da OAB, ele tem que se dedicar, e aí é o primeiro motivo de você não buscar a reeleição. Porque eu vou me dedicar inteiramente, full time, para usar um termo bonito, para a advocacia durante 3 anos. Depois, eu vou passar o bastão, como numa corrida de revezamento, para alguém que tenha esse mesmo objetivo e tenha mais e melhores ideias. Então, a nossa proposta é aproximar a OAB do dia a dia da advocacia. Nós estamos estruturados, temos um prédio bonito, temos lá todos os benefícios que foram feitos em termos de estrutura, mas precisamos da OAB, a hora que o juiz exige que você faça intimação da parte e que ele remarca a audiência e fala para você assim, se vira. Isso tem que ser responsabilidade do juiz. Não dá para você mandar um documento e não ter o campo específico no processo digital e o juiz te ameaçar que vai julgar extinto o seu processo. Não dá para o advogado ser desrespeitado numa delegacia de polícia, porque ele faz parte daquele mecanismo, daquele processo de justiça. E ele precisa então ser valorizado nesse momento. Eu costumo dizer, o presidente da OAB, ele tem que impor a coragem de fazer os enfrentamentos com altivez, com respeito, mas defendendo uma classe que sem ela não existe essa justiça. Bom, doutor Daniel Ronde, desejar sorte ao senhor, sucesso, e os outros candidatos também estão convidados a participar do nosso programa Encontro Marcado. Quero agradecer a sua participação aqui e deixar o nosso microfone e a câmera aberta para o senhor. Fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez a presença, Jarney. Dizer a você, advogado, que é importantíssimo o seu voto, a sua reflexão. Faça uma reflexão interna. Pegue as propostas de cada candidato, verifique o que foi feito e o que pode ainda ser feito. Nós fizemos a mesma faculdade, uma faculdade que nos ensina a reconhecer um Estado democrático, a entender a importância de uma república, e as pedras angulares disso são alternâncias de poder e exatamente novas ideias, novas propostas e novas mudanças.
29 de novembro, das 9 às 17 horas, na UAB ocorre a eleição. Todos convidados ou convocados? Convocados, porque tem multa se não for. Exatamente. Obrigado, doutor. É uma satisfação de novo.